Nessa aula, você aprenderá como utilizar as máximas e mínimas como referência para melhorar muitos dos seus trades, conhecidos por Previous Day High, Previous Day Low, Previous Week High, Previous Week Low, Previous Month High, Previous Month Low. E se esses nomes aí causaram uma confusão na sua mente, fique tranquilo, pois, mais uma vez, te mostrarei com muita didática, de forma simples, aliando teoria e prática, então já vem direto para o gráfico. Aqui eu já deixei separado algumas informações que serão importantes para a gente trabalhar nessa aula de hoje. Primeiro, você precisa saber reconhecer como funciona uma vela, um candle, que ele tem a sua abertura, máxima, mínima e fechamento. Como que funciona? Uma vela que simplesmente fecha positiva, ela simplesmente teve uma abertura abaixo, um fechamento acima. Uma vela que fecha negativa, ela teve um fechamento abaixo da sua abertura. E sempre teremos uma máxima em cima, ou seja, o pavio que a gente chama, que é a rejeição do movimento, o máximo que ela chegou à cotação máxima, e a gente tem a cotação mínima, né, que ela teve naquele período. Essa máxima e mínima é onde são posicionados a maioria dos stop loss. Por isso que eu sempre bato na tecla com vocês, cara, não posicione stop loss, pegou ali uma região de demanda, uma região de oferta, não deixe o stop loss colado em máxima e mínima, porque são pontos de liquidez, mesmo como referência em tempos gráficos menores. Só que os que a gente vai usar realmente como referência, onde vai melhorar a gente saber como que a gente vai trabalhar no day trade do dia, o day trade é no dia, mas a gente fazer um day trade, a gente fazer operações, ter referência de como vai ser a semana, ter referência de como vai ser o mês, movimento, direção, viés, que a gente chama de bias, que inclusive vou mostrar isso para vocês no módulo de modelos ICT, então você pode procurar por lá. O bias não é nada mais do que o viés, então isso tudo vai te ajudar, essas máximas e mínimas, para você ter como referência. E aí como funciona? Você entendendo já da vela, vamos para os termos em si. O Previous Day High, por exemplo, aqui a gente vai dividir em 3 tópicos. O P, o que significa? O P tem em todos, né? O P significa previous, que é nada mais do que prévia, ou seja, anterior, na verdade, anterior. Então, é a máxima e mínima anterior. Mas qual máxima e mínima? Aí a gente tem o day, o week e o month. O day é o diário, ou seja, a máxima e mínima de uma vela diária. O W é o semanal e o M é o mensal. São esses 3 que a gente usa como referência e cada um com um objetivo específico. E o H e o L, que é o high e low, é o high e low. Máxima, high, low, mínima, tá? Então são essas nomenclaturas que você precisa ficar por dentro. Ah, Zé, mas tá em inglês, eu não sei inglês, eu tenho que falar inglês, ou sei lá. Não, você tem um mentor para isso, né? Só que eu te passo o nome original, as nomenclaturas de fato como elas são, principalmente são conhecimentos que vêm lá de fora. Então você pode até sair traduzindo, só que aí vai ficar uma parada totalmente estranha, né? Você coloca ali o previous, você coloca A de anterior, o day você vai ficar aqui normal, dia, S e M. Então assim, vai ficar uma parada esquisita. Eu sempre ensino da forma como é o conhecimento. Então, esses são as nomenclaturas variáveis. Aí vamos supor que a gente tem um PDH. Significa o quê? A máxima do candle do dia prévio. Ou seja, a máxima prévia do que a gente tem de hoje, que é a vela anterior. Eu vou ensinar para você como marcar. E se eu tiver um PDL, por exemplo, significa que é a mínima do dia anterior. Tá? Então é bem simples isso. Agora, cada um tem um tipo de característica e forma que a gente vai utilizar nas nossas operações. E aí eu vou te mostrar esse objetivo, algumas características comuns, e depois a gente vai ali para alguns exemplos práticos. A primeira coisa que você precisa saber é as formas de uso de cada um. Vamos começar pelo PDH e PDL, que são muito importantes para você utilizar como referência para o seu dia. Será que esse dia, o meu bias do dia vai ser de alta, vai ser de queda? Será que meu viés, como que eu vou trabalhar aquele dia? E isso é importante você entender para você contextualizar bons trades e também pegar grande assimetria de retorno dos movimentos, estar para o lado certo. E até ter como referência, será que amanhã vai ser mais de retração? Depois a de expansão vai ser para onde? Vai ser para cima, vai ser para baixo? É isso que eu vou te mostrar. Então o PDH simplesmente você vai usar como referência do seguinte. Tem a forma de você utilizar ele como
confirmação e tem a forma de você utilizar ele como liquidez. Como que funciona? Vamos aqui vou simular aqui uma vela para primeiro você entender a parte teórica. Vamos supor que a gente vem trabalhando uma tendência de alta, um fluxo altista. Então, a gente vem de velas sequenciais a favor do movimento de alta. A máxima, ou seja, o PDH, por que o PDH, Zé? Porque nesse caso eu quero usar como uma confirmação. Então, como se fosse um BOS, por exemplo. O BOS, ele é um Breakout Structure que confirma para a gente a favor do fluxo. Então, ele vai sempre estar em topos em um fluxo de alta, em fundos em um fluxo de baixa, né? Então, ele usa a gente como referência para confirmar que o mercado está com interesse para aquela direção. Então, ele fechou acima de uma máxima anterior, é como se ele tivesse fechado acima de uma estrutura, acima de um topo. E aí, consequentemente, isso mostra que o preço está com força e interesse para aquela direção. Vem pegando o raciocínio comigo, a lógica. Então, o PDH, que vai ser basicamente essa máxima, a gente vai visualizar da seguinte forma. O mercado, ele abriu aqui, por exemplo, esse dia. Ele está trabalhando e vai fechar esse dia falhando a minha máxima ou forte acima da minha máxima. Se ele rejeitar falhando, vamos supor, fechar abaixo da minha máxima ou até mesmo uma vela negativa, e aí muitas das vezes vai ficar aquele paviozão assim, você sabe que isso daqui foi uma captura. Então a gente tem uma possível mudança de bias, uma possível mudança de viés. E aí você precisa prestar muita atenção nesse caso, porque aí ele vai ter utilizado isso aqui como uma liquidez, como uma captura, o PDH. E aí você vai querer trabalhar, principalmente aqui nos últimos movimentos, com possíveis características para queda. E aí você vai usar muitas das vezes essa máxima como liquidez. E essa mínima que ele tiver no movimento aqui como confirmação. Então, se ele perder essa máxima, você vai usar como liquidez para capturar a mínima, que é a confirmação para o viés de baixo. E óbvio que você vai contextualizando isso no viés, no intradiário e alguns detalhes que eu vou te mostrar, mas basicamente você vai usando como confirmações. Falhou uma máxima mínima, ele possivelmente trabalha inverso. É bom que você tenha algumas confirmações a mais. Por exemplo, se ele falhou aqui, aguarda o próximo dia do movimento e vê se ele vai perder máxima ou mínima. Se ele perder mínima e principalmente fechar abaixo da mínima, ou seja, vamos supor que ele abriu aqui e aí ele fechou a mínima assim, ó. Então você já começa a ter como referência o quê? Essa máxima vai ser liquidez, a máxima desse dia aqui vai ser liquidez e a mínima dele vai ser confirmação de viés. Então, se o próximo dia ele simplesmente fechar, ele não falhar, né, ele mostrar confirmações e até gatilhos que vá favorecendo na sessão, principalmente de Nova York, que tende a essa expansão, ele vai acelerando aqui, você tem uma confirmação de viés para continuidade até mesmo nos demais dias. O que você precisa entender, que a gente já até trabalhou em questão de sessão. As sessões, basicamente, a gente vai trabalhar a sessão da Ásia, começando ali o dia, que é uma sessão onde gera liquidez. O mercado trabalha a de Londres, normalmente manipulando a Ásia. E a validação, o interesse que a gente pega em Londres, então normalmente após fazer essa manipulação ele vai fechar ali Londres em alta, a gente vai ter a confirmação de Nova York fazendo a expansão, que é o que a gente chama de AMD, que é a acumulação, manipulação e a distribuição, que é a expansão. Então, manipulação expandiu. E é exatamente isso que a gente tem que olhar também em uma vela. Porque se ele está num bias de queda, você vai querer possivelmente uma abertura capturando a liquidez contrária, principalmente ali em Londres, por exemplo, para a expansão de Nova York mesmo ocorrer, capturando a próxima movimentação e seguindo uma expansão daquela direção, daquele viés. Que é até o que eu coloquei aqui, ó. Eu tinha colocado aqui, ó, o preço rompe o PDH para caçar liquidez e depois inverte com força, né? A manipulação e a expansão do Power Tree. Eu tinha colocado aqui num detalhe também nessa questão, ó. Vai um desses extremos para depois varrer o movimento principal do dia. Então, muitas das vezes você vai usar o PDH e PDL, você tem que entender qual que é o viés do movimento que ele está trabalhando para você saber onde é liquidez e onde é confirmação. Até porque você, quando tem uma estrutura de mercado, vamos supor que a gente tenha um movimento de Boss e choque clássico.
O Boss ele confirma, o Choke ele ou reverte ou é captura de liquidez. E aí vai depender do movimento. Muitas das vezes a perda desse fundo é só uma captura para você continuar no viés de alta. Então o contexto vai te mostrar isso em alguns detalhes. Inclusive ensino isso nas aulas de fluxo institucional. Então aqui é a mesma coisa. É como se a máxima e mínima fosse um topo e um fundo. Então, o que a gente vai ver? Isso eu coloquei no caso se ele falhasse. Agora, vamos supor que ele feche naquela estrutura bem acima desse movimento. Então, o que eu espero para o próximo dia? Vou começar meu day trade, eu tenho basicamente minhas velas diárias dessa forma. Como que eu vou me preparar, o meu pré-trade, né? Como que eu vou me preparar para aquele dia em particular? É esperado que a gente abra uma sessão aqui da Ásia, a gente manipula na seção de Londres, então a gente recua. A seção de Londres é igual eu comentei com vocês na aula de sessões de mercado, de sessões de negociações. Londres normalmente trabalha inverso ao movimento da estrutura, então se está trabalhando um viés aqui de alta, Londres normalmente faz a mínima do dia. Tá? Então a gente vai ter, às vezes, a Ásia criando liquidez, Londres manipulando contra o viés, para Nova York fazer a expansão. Então, o que você quer trabalhar aquele dia é exatamente isso. Você vai alinhar possíveis gatilhos no movimento recuando aqui para trabalhar na expansão de alta, seguindo o viés. E aí é quando você tem uma nova vela surgindo aqui, por exemplo, onde ela abriu aqui, chegou aqui, vinha até aqui embaixo recuar, quando Londres manipulou, mas ele fechou o dia lá em cima. E aí, o que você tem normalmente, que é o que a gente chama do AMD. Ensinei na aula de sessões de negociações, mas ensino também no módulo de modelos ICT como AMD, tá? A gente tem o A aqui, que é a acumulação, tem a manipulação, joga o movimento lá de Nova York, depois quando vem fechando Nova York, a gente ainda tem um recuo para ter o fechamento da vela. Então, é quando a gente tem uma vela dessa forma. Isso é a gente destrinchando a vela em si. Então, ela teve um movimento onde... Exatamente isso aqui, ó. Teve um movimento abrindo... Deixa eu deixar ela um pouquinho mais junto aqui. Teve ela abrindo aqui, na abertura. O fechamento tinha sido aqui, abriu aqui. Jogou a manipulação de Londres, jogou a máxima que Nova York expandiu e fechou aqui. Então isso é um AMD. E isso é a conclusão de um movimento que eu estou mostrando para você, o intradiário, o day trade, as oportunidades que você vai ter nesse movimento aqui, com base em velas diárias. E isso aqui a gente está começando na questão diária. Então perceba, muita gente ensina isso da forma errada, porque não entende o que há por trás da lógica desse movimento e as variações que você pode trabalhar. Então entenda, não é PDH ou PDL, você vai sempre marcar, vai esperar quando ele perder um PDH você vende, quando perder um PDL você compra. Não, você precisa entender que muitas das vezes o PDH vai confirmar, fechou acima do PDH, então a gente tem uma confirmação de força para trabalhar até os próximos dias. Então, o que você quer ver também, principalmente, quando você traça esse PDL, por exemplo, o que tende a ser esse PDL? Que a gente coloca confirmação aqui, ó. Esse PDL, ele tende a ser confirmação ou liquidez? Ele tende a ser liquidez. E o PDH, confirmação ou liquidez? Confirmação. E aí, o que muitas das vezes você pode trabalhar? Você pode trabalhar a captura do PDL. Quando ele capturar o PDL, você pode buscar oportunidades, possivelmente, na reversão do dia, para trabalhar a expansão, principalmente de Nova York, com alvo no PDH. Entende? Então, é uma forma muito mais específica de utilização, muito mais precisa e eficiente. E com isso, alinhando o conceito do SMC e o ICT. Então, não é só a liquidez. Você pode usar como confirmação, pode usar dessas formas. Agora, quando se trata, por exemplo, de um PWH e PWL, que são as máximas e mínimas ali de uma vela semanal. Cara, a forma em si ela não vai mudar muito, mas você vai ter como referência melhor para a semana. Então aqui é para você trabalhar as suas operações do day trade, entender ali como estão os dias, como você vai se preparar antes de começar um dia, qual o viés, qual o gatilho. E lembrando, isso funciona em qualquer tipo de mercado, tá? Vou te mostrar os exemplos práticos aqui já. Agora, quando se trata de um PWH, que é um Previous Week High, Previous Week Low, aí você já tem como referência para a semana.
Se o mercado ele está trabalhando, aí você pode ter a mesma interpretação primeiro dessa confirmação. A semana vem trabalhando sequenciais de alta, vamos pensar aqui como se fosse velas semanais dessa vez, tá? Deixa eu botar aqui um W para não te confundir, tá? A gente tem velas semanais aqui. A gente colocou o tempo gráfico lá semanal, beleza. E vamos marcar nossas referências. Tem até um indicador, vou te mostrar como você pode automatizar isso. Tem indicador que você pode configurar, mas isso aqui você coloca ali, você faz isso rápido no dia, então você pode fazer manualmente também, se você achar que tem melhor organização. Quando você tem uma máxima e mínima do semanal, você vai acompanhar como que ele vem confirmando. Pô, confirmou fechando acima da máxima do semanal anterior, bem legal. O viés e o fluxo está vindo trabalhando de forte, a tendência, como que ele está? Então o que você vai acompanhar para a semana? Se a semana ela já começou o movimento retraindo dentro desse range, você vai acompanhar e entender se a semana está mais lateralizada e os alvos que ela vai ter. Se a gente tende a ter o movimento trabalhando, fechando por conta do viés que a gente está trabalhando, se a semana ela tende a fechar acima da máxima anterior, você pode concluir com base nessa lógica que a máxima do semanal ela pode ser um alvo para suas operações? Ou pode ser um ponto de referência para você ir buscando seus trades dia após dia? Então, o que você vai ter como referência quando começa uma semana e a gente está vindo de um bias de alta, né, um fluxo de alta, um viés de alta, é você simplesmente olhar. Normalmente, a segunda e a sexta são movimentos que constroem manipulação. Para terça, quarta e quinta a gente tem desenvolvimento de expansão. Ou seja, seria um comportamento parecido com o que a gente tem no dia. A gente tem manipulação, depois a gente vai ter realmente a expansão para o meio da semana, para depois o fechamento, tá? Então a gente tem esse comportamento também no mercado. É o mercado geral, tá? Principalmente ali o mercado de Forex, que tem ainda mais contexto para essas técnicas, né? Que ele não fecha durante a semana. Mas isso é aplicado em qualquer tipo de ativo, eu vou mostrar para vocês, tá? Não muda a eficiência ou algo do tipo, não tem qual que é o mercado que é melhor. Tem o mercado que mais você tem variedade de oportunidades. E Forex, no caso, tem muito ativo de cotação. Inclusive, algumas referências que eu vou ensinar para vocês, legal de Smart Money Tool e tudo mais, tá? Tem bastante conhecimento para a gente trabalhar. Então, o que você vai ver? Cara, se a gente trabalhou perdendo a máxima aqui da semana, a gente está desenvolvendo aqui, por exemplo, e vai perdendo a máxima da semana e ele falhar, eu já sei que possivelmente eu vou trabalhar os próximos dias, até mês dessa semana, para um viés de queda. Tá? Uma possível correção, porque ela falhou a máxima, então pode ser uma captura do PWH. Agora, se ele estiver já fechando, né, começando a semana ali com bom desenvolvimento, já vou querer trabalhar os dias mais em alta, principalmente se ele não rompeu ainda essa máxima, que aí vai ser meu alvo de referência. Então, a semana está trabalhando recuos? Eu vou ver se ele me favorece no movimento de alta. Se a gente trabalhar algum dia ali que ele captura a mínima e falha, aí, cara, aí é a melhor lógica possível. Porque vamos supor, abriu... Nesse caso vai ter o fechamento aqui. Aí ele veio, capturou e falhou. O que eu vou buscar nos próximos dias? Dentro dessa semana? Eu vou buscar o viés de alta. Vou buscar o alvo de romper essa máxima. Então, o semanal ele vai te ajudar a entender o dia que quando você tiver em uma semana travada entre esse range máximo e mínimo, é uma semana lateralizada e você vai querer buscar oportunidades de manipulação para buscar a máxima do PWH como alvo, tá? Então, isso é o contexto já do semanal, da vela semanal. Agora, quando a gente vai para a última de referência, que é o mensal. Cara, são pontos de liquidez muito fortes, né? Muito relevantes, que, o mercado ali capturou uma máxima ou mínima, seja qual for, até mesmo contra o movimento, tende a ser uma grande realização. As máximas e mínimas, no geral, eu já falo com vocês que tem muitos stop loss, né? Agora, coloca, por exemplo, de um mensal. A gente tem uma referência, uma construção de liquidez muito grande, até mesmo de investidores. Então, tem uma referência importante no ativo. E aí, eu coloquei até aqui o ICT mostra que grandes players esperam o preço varrer esse tipo de nível para entrar forte. Então, se ele simplesmente perdeu uma mínima do mensal, a gente pode esperar, possivelmente, uma força maior dos movimentos. E aí a gente vai usando todos os pontos de referência que a gente trabalhou anteriormente aqui para confirmar o mesmo.
E aí eu adicionei aqui também assim, se o preço rompe o PWH e volta para dentro do range da semana anterior, pode indicar, esse aqui no caso eu acho que eu coloquei no lugar errado. Esse daqui era no de cima. Esse daqui que é aqui, ó. Tá? Que é esse aqui da falha de expansão, eu já tinha comentado com vocês. Esse aqui, ó, se o preço está acima do PMH, a tendência de alta macro. Se estiver abaixo do PML, tendência de queda clara. Então, você pode usar como referência até mesmo da sua tendência. Vamos supor que a gente tem aqui uma máxima e uma mínima. Uma máxima, por exemplo, e uma mínima do mensal. Se o preço naquele mês que a gente está trabalhando, ele estiver trabalhando acima dessa máxima mensal aqui, ou seja, ele estiver trabalhando as negociações por aqui, a gente conclui que a gente está numa tendência majoritária de alta. E aí, consequentemente, a gente confirma características na micro favorecendo alta e as mínimas, tipo PWL, PDL, vão ser liquidez para trabalhar o movimento de alta. Então, você vai ter mais esse viés de confirmação, sabe? Então, tem como você usar isso como referência. Agora, se ele estiver abaixo do PML, por exemplo, já é um cenário de queda, fluxo de queda. E você também tem como, após ele perder esses níveis, ter de fato uma reversão muito forte. Lembrando, galera, 85% dos rompimentos falham. Então, quando a gente perde uma máxima e mínima, o mercado tende a reverter nessa questão. E aí, obviamente, isso tende a ser contra o viés e o fluxo, né? Principalmente ali em aberturas de sessões. Então, trabalhamos ali uma vela do diário, o mercado simplesmente está trabalhando um viés de alta, eu vou usar o PDL como captura, PDH como alvo, tá? Mercado chegou ali naquele dia, busquei como alvo e tal, ele falhou, ele chegou a desenvolver, chegou ali embaixo, quando jogou lá em cima, ele fechou aqui abaixo. O que eu me preparo para os dias posteriores? Foi uma falha da expansão, provavelmente uma captura, uma fraqueza daquele movimento. Então, nesse dia aqui seguinte a esse pregão, que falhou a ruptura da máxima, vamos supor dessa forma, eu vou esperar esse PDH e PDL com muito cuidado, no sentido de que se ele simplesmente abrir, fazendo a sua manipulação, sua construção de liquidez para esse lado e falhar, gerando oportunidade na micro para queda, eu vou buscar vendas para essa captura. Se ele simplesmente chegar no dia aqui seguinte, principalmente confirmar, tentou lá ou algo do tipo, fechou abaixo dessa mínima aqui, eu já vejo uma mudança de viés. E aí eu vou usar como confirmação agora o interesse contrário. Então, aqui vai ser as minhas mínimas como possível alvo e desenvolvimento para eu confirmar força. E aqui vão ser meus pontos de liquidação, de manipulação. Então, ele captura em cima e expande embaixo, tá? Então, esses movimentos. E aí, consequentemente, você tende a ter isso todo no início do dia. Por isso, a gente tem essas máximas e mínimas. Joga a máxima lá, desenvolve na expansão e fecha lá embaixo, tá bom? Bem próximo ali do movimento. Agora vamos ver isso na parte prática, tá? Mostrei para vocês vários detalhes da teoria. É um conhecimento relativamente básico, mas você tem vários contextos de utilização, né? Então, vamos agora a alguns contextos práticos. Vamos começar esse daqui no índice que teve hoje nesse cenário que eu tô gravando esse vídeo. E basicamente, a gente teve esse movimento o quê? Ele construiu bastante liquidez nesse ponto. Só que esse ponto, além de ser um equal lows, como a gente já trabalhou em algumas aulas anteriores, ele foi o PDL. Ou seja, nesse dia aqui em particular, que você está vendo, ó, dia 29 de julho, esse daqui foi o pregão. Ou seja, esse aqui foi o dia onde a mínima desse dia daqui foi nessa faixa e a máxima foi aqui. Então, por isso você está vendo o PDH aqui, ó, tá vendo? E o PDL aqui. Isso aqui já é o indicador que eu vou mostrar para você, tá? Inclusive, já posso mostrar agora, ó, esse indicador aqui, ó. Você vem em indicadores e você pesquisa por esse, ó, Daily, Weekly, Monthly, Yearly Opens, tá? Ó, Daily. Aí você vai pesquisar por esse daqui, ó. Aí você vai procurar aqui até achar dessa mesma configuração. Perceba, não é esse mesmo, esse daqui tá com o mesmo nome, mas não é esse daqui. Tem 825 curtidas atualmente. Aí você tem que dar uma procurada aí que você vai achar. Mas basicamente esse daqui eu já mexi na configuração que dele. Tirei tudo isso daqui, deixei tudo na mesma cor
e ele já mostra as configurações bem legal aqui do que eu preciso. E ele atualiza, tá? Então, por exemplo, quando atualizar para o próximo dia, ele já automaticamente vai passar para as novas máximas e mínimas de hoje, na abertura do próximo dia, tá? Então, ou você faz manual ou você pode fazer por indicador, tá? Tanto faz. Aqui você pode observar o quê? Além daqui ser o PDL, primeiro vamos entender a vela do diário. Olha só como que estava a vela do diário. A vela do diário, a gente estava trabalhando um viés de queda, certo? E aí a gente estava trabalhando exatamente aquilo que eu comentei com vocês. A gente tem uma abertura, por conta de a gente estar com viés de queda, olha só, ele não vem fazendo a confirmação da perda da mínima e fechando abaixo da mínima? Sim, fechou abaixo da mínima, fechou abaixo da mínima. Então, quando ele está trabalhando dessa forma, a gente tem numa abertura, muitas das vezes, expansão para cima, aí ele gera capturas, manipulações, mas para o viés de queda. Aí você sabe para onde está o viés, a direção para você trabalhar no dia, você não fica, às vezes, na ponta errada. Na próxima movimentação, você sabe o quê? Que o dia tende a gerar uma manipulação para cima, mais uma expansão de desenvolvimento para baixo. E aí é aquilo que eu falei com vocês normalmente do AMD. Joga aqui a Ásia, manipula Londres, expande Nova York e fecha Nova York. Entendeu? Agora, olha essa próxima vela. Essa próxima vela, ela fechou expandindo esse movimento? Não, ela fechou acima. Então a gente já tem que ficar ciente no quê? De uma possível manipulação que a gente pode ter dessas áreas. O nosso interesse, na verdade, aqui a gente ainda não tem muita confirmação. Se ele fechar acima dela, a gente pode esperar nos próximos dias uma movimentação fechando de alta, tá? Uma direção de alta, ou seja, manipula para queda, retrai para queda, expande para alta. Agora, quando a gente está no dia seguinte desse que falhou, a gente não pode ter muito viés. Por quê? Porque, cara, ele vem do viés de queda, ele ele tá indefinido, é uma vela indefinida, né? Basicamente dentro do range. Então, o que a gente faz quando vai para o micro? Ou ele vai expandir aqui, gerar capturas de liquidez em mínima, expandir para a máxima e fechar em cima da máxima, ou ele vai capturar a primeira máxima e vai expandir fechando abaixo da mínima. E aí a gente vai ter confirmações de queda para os próximos dias. Aí, quando a gente vai para micro aqui, quando a gente trabalha em cima dessas máximas, o que a gente consegue observar do pregão com base nessas máximas e mínimas? O que você consegue ver aqui com clareza? Cara, a gente teve uma inversão de fluxo quando perdeu esse topo para um movimento ali de alta. Aí, esse PDL, além de ser PDL, eram fundos nivelados e tinha uma região de demanda nessa área. Então, deixa eu colocar a opacidade um pouco melhor aqui. Ele tinha uma região de demanda nessa área e ainda era uma liquidez. Então, o que eu posso esperar para uma abertura desse pregão, por exemplo, de desenvolvimento? Uma abertura varrendo a liquidez para uma expansão no movimento contrário, que é exatamente o contexto que a gente tem todo dia nos mercados. Pensa o seguinte, congestão, né? A acumulação com congestão para ser manipulado na abertura ali, Londres, para ser expandindo de Nova York e no desenvolvimento do dia para o lado contrário. Então, Londres, é legal a gente ver Londres capturando, Londres validando, porque não adianta só capturar, Londres tem que tomar alguma direção no dia. Às vezes Londres, sei lá, captura em cima, mas ele fecha em cima. Então, Nova York às vezes segue em cima, porque Nova York segue Londres. E aí você vai confirmar. Eu acho que eu se colocar aqui também a sessão, isso a galera me pergunta muito também, né? A sessão só funciona pro mercado de Forex, algo do tipo. Cara, independente, tá? Você precisa entender as variedades. Aqui nesse caso, Londres seria o movimento até antes, né? Que abre aqui o mercado brasileiro. E aí, Nova York, a gente já teve um movimento. Em Nova York, ele veio capturar já nesse movimento, né? Buscando assim, você teria mais referência no mercado americano, para depois a gente jogar a movimentação de alta e ter movimentos de reteste, seguindo o close de Nova York, né? O direcional do dia para movimentação. Aí, olha o lance aqui e as características individuais, tá? Aqui a gente primeiro teve essa varredura do PDL, ele falhou o PDL. Então a gente, tem o quê? Direcional de alta. Você pode alinhar ainda mais nos tempos gráficos menores possíveis gatilhos. Então, vamos supor, chega ali no 1 minuto e você fala, aqui a gente está trabalhando liquidez nos fundos, né? Ou uma acumulação de WACF, nesse caso você poderia considerar. E com base nisso, eu vou buscar uma oportunidade quando ele varrer liquidez desses fundos. Varreu liquidez, falhou, buscou ainda o reteste dos fundos capturados. Inverteu o fluxo aqui e tal, aqui
manipulou, né? Seguiu o direcional de alta. Beleza, confirmou. Depois teve a demanda de breaker block, que foi essa última vela de alta aqui, né? Gatilhos institucionais, aula lá eu ensino isso. Depois foi tendo outras confirmações, fair value, e aí ele já foi tomando direcional. Isso daqui você pode usar como referência, e aí você tomou o viés do dia, e depois o que ele foi fazer? Ele foi montar outro gatilho, porque ele tinha buscado já uma zona de demanda, quando chegou no micro aqui, ele foi buscar outra zona de demanda, que é essa daqui que eu marquei, ó, no 1 minuto, peguei até essa operação hoje. Ele pegou e foi buscar a última vela de baixa, aí eu esperei alguma indução, aí ele fez exatamente uma liquidez nos fundos, um equal lows, ó. Olha esses fundos nivelados, coisa linda. Ele capturou buscando a região de demanda, aí o que ele tende a acontecer? Gerar uma movimentação de alta, principalmente porque ele já tinha capturado o PDL. Então ele capturou o PDL, confirmou pra gente um direcional de alta, inverteu o fluxo, voltou para retestar e gerou manipulação na micro. A gente tem um gatilhozinho ali, entendeu? Alinhado ao contexto. Depois, o que ele foi fazer nesse movimento? Ele veio ainda capturar a mínima de Nova York, olha só, a mínima da abertura de Nova York, gerou essa captura aqui. Quando fez essa capturazinha, ele já reverteu para o movimento de alta. Aí beleza, você pode não necessariamente pegar em capturas, né? A não ser que tenha um contexto igual essa que eu peguei, mas você pode pegar em confirmações. Então, por exemplo, ele capturou aqui e quando ele voltou, você considera aqui como uma inversão de fluxo. E aí esse movimento, principalmente quando tem velas bem cheias assim, esse movimento aqui depois, ele já foi uma vela de order block, de demanda. Aí ele vem, retorna nessa região de demanda, aí tem um contexto de entrada. Ah, não pegou nesse movimento, ele confirmou novamente perdendo esse topo, que as máximas e mínimas são topos também, tá? Então você consegue contextualizar a próxima região de demanda. Então, essa propulsion block. Confirmou, você tem esse contexto. Outro seria aqui nessa demanda, ele não chegou. Depois ele confirmou mais um topo, que a gente chama de boss, né? E aí ele voltou onde? Em mais uma demanda aqui para continuar expandindo. Então ele foi no movimento aqui. Depois que ele inverteu o fluxo principal, ele veio trabalhar uma correção, vindo buscar um reteste desse movimento. Que aí ele fez o quê? Ele fez exatamente isso aqui, ó. Varreu liquidez, inverteu o fluxo, que aí valida melhor ainda, e voltou para retestar zonas de demanda, zonas principalmente faixas de defesa, para gerar sua alta. Aí você tem vários gatilhos. Você pode chegar aqui na micro, por exemplo, num minuto, e olhar isso daqui e falar, pô, olha como que o mercado ele é rico. Você vai encaixando as peças. Você pode chegar aqui e falar, pô, inverteu o fluxo. E aí agora eu vou buscar um contexto no reteste. Pô, tenho essa região de demanda. Legal. Tá contextualizado? Tem uma indução aqui antes? Legal. Então você aí, a partir daí, tem um contexto de alta eficiência. Veio, capturou o movimento, buscou região de demanda aqui, legal, né? Buscou região de demanda legal. Ah, Zé, mas por que você marcou essa velinha? Cara, independente, se você marcasse aqui a última vela de baixo, ó, foi onde ele cravou, inclusive, com a maior precisão. Se eu marcasse essa ou essa aqui é a order block. Chegou nessa região, confirmou. Olha a expansão que ele teve depois disso. Mas por quê? Porque você estava com o viés do dia confirmado, que era capturar PDL para expandir possivelmente para PDH, como alvo. Ele expandiu bem mais até. Então, isso que você vai tomando como referência. Quando pega, por exemplo, o euro-dólar, eu vou pegar aqui para também mostrar para vocês alguns exemplos. Olha só o que a gente vem tendo desse movimento. Como que o mercado vem fechando? Pô, ele fechou abaixo dessa mínima. Então, o PDL serviu o quê? Como confirmação para baixo. Então, o que a gente tem no dia? Expansão de manipulação contrária para Nova York fechar lá embaixo. No próximo dia, o que é esperado? A mesma coisa. Só que quando a gente viu esse movimento aqui, o que ele fez? Ele falhou. Ele falhou esse movimento e jogou o de lá de cima como captura. Aí você já sabe que o dia você vai trabalhar como? O PDL é captura, o PDH é captura, PDL é simplesmente expansão. Né? Por quê? Porque você está no viés de queda. Então sempre vai contextualizar assim. Perdeu máxima daqui, se esse dia perdesse máxima daqui, seria uma captura para uma expansão de baixo. Capturou aqui, é uma captura para uma expansão de baixo, porque o viés é de queda. Seria diferente se ele fechasse acima, aí não seria captura, seria possivelmente confirmar uma mudança de viés. O próximo dia, o que a gente pode esperar? Cara, aqui a gente tem ainda o viés de queda, mas já é um movimento que ele está indefinido, que é aquela mesma questão que eu falo com vocês. Não fechou abaixo desse movimento, então ele está com uma falha de expansão, pode ter um movimento reverso. O que a gente vai olhando para o micro quando a gente abaixa aqui os tempos gráficos?
Esse dia, por exemplo, você vai olhar para oportunidade num possível reteste? Não, por quê? Porque é um dia que, principalmente, claro, está indefinido aqui, foi uma vela gigantesca, uma notícia, mas aí você vai esperar uma possível captura de mínima do PDL para você tomar ideia se ele vai confirmar, e aí você possivelmente vai ter reteste, ou ele vai falhar após essa captura e você vai trabalhar na ponta inversa. Aí o que a gente vai tendo continuidade? A gente vai sempre buscando compras. Onde que eu vou poder ter a próxima compra? Vamos avaliar, ou no FVG, ou numa região ali embaixo de demanda. Então é isso que você vai avaliando, mas com qual viés? Cara, se ele capturou em cima, agora eu estou no cenário de alta. Aí você vai trabalhando aquele dia mais naquela característica. Ó, capturou o FVG, já foi uma baita movimentação. Então ele só retestou o FVG, né, que é essa ineficiência aqui, e seguiu um movimento de alta. Então é isso que você vai sempre contextualizar para trabalhar o viés do dia. Claro, aqui é um movimento mais particular. Agora vamos puxar esse euro-dólar, por exemplo. Vamos puxar o dia, como que ele estava trabalhando. Olha só o dia. Vamos ver as velas do dia. O fluxo, o movimento ele estava de baixa. Olha as últimas movimentações. Esse fechou abaixo do PDL, então força de baixa. Você sabe que o próximo dia desse daqui, por ter fechado força de baixa, vai ser manipulação para cima. Então uma abertura que você pode buscar possíveis capturas de liquidez e tal, retração, né, em si. E após confirmar, você tem uma expansão de Nova York, um desenvolvimento que tende a fechar o dia de baixo. Ele fechou abaixo da mínima anterior? Não, ele já falhou. Então você tem que tomar cuidado. Quando fez essa movimentação aqui, não chegou a capturar para nenhum lado, fechou abaixo da mínima. Então você sabe, opa, confirmação. O próximo dia tende a trabalhar uma expansão de baixo, manipulação para cima, expansão de baixo. Foi o que ele fez? Foi. Esse próximo dia, o que ele fez? Falhou. Então, aquele mesmo contexto que eu falo com vocês. Se ele falhou, coloca na mínima e máxima e entenda que as duas são pontos de liquidez. Se a gente tiver... qual basicamente vai ter a captura primeiro? Aí você vai ter uma confirmação ali que você pode alinhar com a micro. Por exemplo, aqui ele teve a captura da máxima primeiro, se eu não me engano. Foi, olha só. Aqui aí já estava na PDL, mas aqui é PDH. Então, a máxima do PDH era aqui. Aí o que ele fez? Ele pegou... Teve uma movimentação uma movimentação de captura, antes um pouquinho da sessão da Ásia. Chegou a fazer essa movimentação, consolidou, aí já gerou uma movimentação aqui. Londres trabalhou indefinido. Nova York veio capturar Londres, principalmente desses topos, para seguir queda, né? Um movimento bem em si mais particular. Agora vamos supor do movimento desse outro dia. Ó. Vamos puxar aqui para eu mostrar para vocês isso do outro dia. Já desse dia aqui, olha como que as coisas já são diferentes. Vou puxar esse dia. Aqui o que a gente tem ciência? Pô, esse dia aqui fechou confirmação de viés de queda, fechou abaixo do PDL, então a gente tem direcional de alta. Então esse próximo dia é esperado uma retração inicial do dia para uma expansão no desenvolvimento final. Vamos ver como que foi aquele dia e quais oportunidades na micro a gente teve em particular. Olha só. Deixa eu ver qual que foi a máxima e mínima dele, que a gente usa como referência. Acho que ainda vai montar aqui no próximo dia. Ó, abriu... Não, ainda vai fechar, beleza. Aqui começou o próximo dia. Aí, olha só, ele já começou o próximo dia aqui capturando mínima na seção de Nova York. A gente vai monitorar essas duas áreas aqui que também são liquidez de sessão, né? De preferência... Como a gente está em cima de um movimento de direcional de queda que a gente quer captura da seção de Ásia em cima para seguir Nova York embaixo, ou alguma captura em si. Não necessariamente precisa ser captura de máxima, né? A gente pode ser, às vezes, captura de topo e tal. Vamos ver o movimento, ele chegou a capturar embaixo. Então, o que a gente teve? Ásia criando máxima e mínima, Londres capturando embaixo. Aí a gente vê se Londres vai fechar em cima. Se Londres fechar em cima, cara, até aqui em Londres mesmo a gente já tem gatilho no contexto. Porque ele varreu esse equal lows, gerou a manipulação, voltou e gerou o reteste. Olha o order block aqui de demanda, né? Alinhado aos fundos anteriores. Já gerou o reteste para seguir alta. Então ele tende a fechar em alta em Nova York e continuar ainda mais essa alta. Para depois, quem sabe, manipulando alguma máxima ali, ela devolver para queda, porque a gente tem ciência do que? Macro, a gente tende a fechar uma vela de baixo. Aí olha o que a gente teve.
Beleza, seguiu já, bateu os primeiros movimentos legais da sessão. Olha, tá vendo? Então, o que você tem que olhar é sempre isso. Aqui, o que a gente tem ideia? Sessão da Ásia gerou seu movimento. Londres tende a capturação da Ásia. Capturou, normalmente ele trabalha contra o movimento da captura. Capturou embaixo, segue para cima. Ainda já deixou gatilhos aqui em Londres mesmo. Por volta de 4, 5 da manhã já deixou gatilhos em Londres. Desenvolveu até 8 da manhã aqui. Quando chegou aqui na sessão de Nova York, é aquilo que eu falei. Os alvos. Tínhamos Ásia e tínhamos essa máxima para capturar. 2 movimentos de captura, 2 topos, 2 BSL, Buy Side Liquidity. E a gente tinha uma região de demanda aqui atrás, dessa order block. Então, quando chegou Nova York, como a gente tinha ciência que o cenário direcional do dia era de baixa, a gente fala, pô, esses meus alvos têm que ser mais conservadores. Ou então, em Nova York, eu vou buscar esperar uma manipulação, algum movimento ali para buscar o direcional de queda. Então, você começa a ter um pouco mais de noção das características, porque é isso que vai fechar a vela diária. É você entender o contexto ao todo, você fica conectado. Você está ali na micro, mas está pensando no macro. E aí, quando você olha essa vela, foi exatamente o que aconteceu em Nova York. Então, ele gerou pra gente, quando capturou PDL, ele gerou pra gente ainda uma movimentaçãozinha de alta legal, com bons gatilhos. Só que a gente sabe que o direcional é de queda, então ele tende a manipular para jogar abaixo. E aí foi quando veio isso em Nova York. E, cara, a gente pode ter vários contextos que eu poderia... Cara, a gente já tá numa aula até um pouco grande, mas eu preciso te mostrar todos esses detalhes, né? Para você entender a confirmação, como que vem. Quando o mercado ele falha, que você vai buscar talvez uma ponta diferente. Confirmou, você já busca movimento de continuidade. Então, vamos supor, igual aqui, ó, máxima. Vamos ver esse daqui. Esse aqui, por exemplo, você sabe, pô, ele fechou acima da máxima? Fechou. Então, o próximo dia, você vai ter uma ciência que a gente tem possibilidade de confirmar aquele viés. Um detalhe muito bacana. Veja como ele confirmou e fechou aquele dia no diário também, a vela diária. Essa vela diária, ela fechou perto da sua máxima, ela fechou bem expressiva. Então isso mostra pra gente um sinal de força. A chance da gente ter poucas retrações no dia posterior e boas expansões é muito maior do que se a gente fechar uma grande rejeição comparada à máxima ou mínima. A máxima e mínima dá sinais pra gente. Se o mercado ele simplesmente chegou lá em cima nesse pregão, por exemplo, e fechou bem rejeitando, né? Fechou o dia rejeitando bastante, significa que a gente pode ter retrações maiores no movimento posterior ou até um direcional, porque ele fechou com bastante vendas, recuo, né? Agora é diferente quando a gente tem velas expressivas. A chance da gente ter o próximo dia confirmando é muito maior. Próximo dia confirmando, velas expressivas, próximo dia confirmando. Aí o que a gente tende a ter? Poucas retrações e fecha confirmando. Vamos ver nesse dia aqui, por exemplo, ó, esse dia confirmou, fechou acima do PDH, esse dia confirmou. Aí o que a gente espera para esse dia, por exemplo? Vamos pegar essa vela aqui e usar como referência. Deixa eu pegar ali e ver qual que era o dia que a gente estava. Será que eu deixei a marcação? Aqui, ó. Olha só, se a gente pegar essa vela e usar como referência, a gente puxa aqui um replay e bota essa vela, tá? Esse daqui foi como vai abrir o dia seguinte. Então, a gente deixa ela se mover ali e beleza. A gente tem como referência a máxima. Deixa eu só confirmar de novo aqui, ó, para ver como que tá certinho. A gente tem como referência essa máxima, então a gente tende a ter o dia iniciando em retrações, possivelmente achar alguns gatilhos para o direcional fechar de alta. Aí vamos para o micro, 5 minutos. Aí abriu o mercado, sessão da Ásia, tá? Vamos acompanhar. A gente já sabe o que, já tem um dia como ciência o que, cara, vou buscar possivelmente retração para seguir alta. A retração não tende a ser tão grande. Então, onde a gente tem região de demanda? Cara, tem uma região de demanda aqui, tem uma região de demanda aqui, temos algumas regiões de demanda. Só que como que a gente vai validar elas? Depende do movimento. A gente vai avaliando. Vamos esperar a Ásia. Ó, a Ásia já está trabalhando uma movimentação de queda. Vamos ver como a Ásia fecha, a Ásia criando liquidez, no próprio vácuo já captura e Londres já está fazendo a movimentação. Então, o que eu já entendo aqui e compreendo? Isso aqui já foi uma captura que foi quase na sessão de Londres, só que assim, é uma movimentação na zona de vácuo, mas ainda assim, também dependendo do contexto, é válido. O que a gente entende aqui? A gente teve a mínima da Ásia,
que não só foi a mínima da Ásia, como foi uma construção de liquidez. Então a gente teve esses fundos aqui bastante um equal lows, né? Para quem gosta de Wyckoff também, isso aqui é uma estrutura de acumulação de Wyckoff, enfim. Então a gente teve essa nivelação. Além disso, a gente teve o quê? Essa área de ineficiência, ou seja, um FVG alinhado a uma breaker block. Aí, quando a gente chegou nesse movimento na micro, olha o que a gente observa e olha que bacana, né, o movimento. E isso é uma coisa para você entender também. Às vezes você vai ter uma sessão batendo diferente. Isso eu vou ensinar no modelo de SMT, que às vezes você tem a correlação, por exemplo, o que deveria trabalhar Ásia gerando liquidez para Londres manipular, faz às vezes um movimento de uma sessão anterior, tipo fechamento de Nova York aqui. A Ásia faz a captura para Londres desenvolver. E Nova York desenvolver mais ainda, por exemplo. Então, tipo, nem sempre Londres trabalha como manipulação, principalmente às vezes Londres confirma. Então, nesse caso, foi um caso desse. A gente gerou essa liquidez da Ásia. Na micro, a gente pode observar uma inversão de fluxo. Perdeu essa máxima. Então, confirmou para a gente inversão de fluxo. A gente tinha essa demanda aqui como reteste, alinhada aos fundos, né? Após captura. Então, um movimento bem válido. Você busca uma oportunidade de compra aqui. Aí, ok. Aqui confirmou. A gente precisa ficar ciente o quê? Aqui não tem... Ao mesmo tempo que a gente tem um alvo, a gente tem de ter o fechamento majoritário ali e tal. Você tem que ir encaixando as peças. Aqui não tem uma liquidez, então aqui é um primeiro alvo, tá? Então ele está capturando o primeiro alvo. Acima dessa liquidez, a gente tem qual ponto de interesse? Essa Fair Value the Block. Então a gente tem esse ponto de interesse como Fair Value the Block. Tem até uma Breaker Block ali. Então você concorda comigo que isso pode ser, principalmente por ele vir de um fluxo aqui micro de baixa, isso pode ser uma indução, né? Uma liquidez para ele capturar e seguir queda? Sim. Então, com base nisso, você vai ficando já ciente que aqui é um primeiro alvo, né? Você vai tendo ciência que aqui é um contexto onde você pode particularmente acompanhar se ele rejeita, se ele passa direto, para você ir trabalhando os seus alvos. Olha esse movimento aqui, ele já pegou e já sentiu o movimento. Essa vela que está nascendo, ó, tá agredindo de novo. O que você tem que ficar ciente aqui? Cara, ó, isso daqui, um monte de máxima colada, tá nos 5 minutos, mas no 1 minuto isso aqui é topo já. Então é um ponto de liquidez também na micro. O que ele tende a fazer é capturar aqui e talvez devolver. Aí já fica ciente para uma projeção de alvo melhor. Uma projeção de stop gain melhor. Olha a próxima vela. Putz, capturou e já devolveu. Então essa rejeição após a captura, você já tende a deixar o movimento. Não, já pagou, já deu um risco retorno legal, beleza. E aí, até aqui... O cenário não seria legal. Ásia, mas capturou liquidez, buscou oferta, tal, inverteu o fluxo. Venda aqui? Não. O cenário não seria legal para isso, porque a gente está priorizando trabalhar no dia de alta, visto que ele já trabalhou um início de manhã, Ásia e Londres, né, que é o início da manhã ali, na retração. Então lembra do candle do dia. Se o viés está de alta, a gente vai ter inicialmente Ásia e Londres retraindo, para expandir Nova York fechando perto, capturando PDH, por exemplo, nesse caso de viés de alta. Então, eu quero esperar possíveis gatilhos que me favoreçam esse movimento. Vamos ver o que ele trabalha após ele chegar aqui, ó. Vamos ver próxima vela. Próxima vela. Ó, tá querendo capturar movimento de queda. Beleza, aqui, ó. Aqui a gente tem uma order block nesse ponto e a gente vai estar capturando essa mínima. Deixa eu ver qual seção a gente está. Londres, né, o desenvolvimento de Londres. E o Londres fechou aqui. Então, Londres trabalhou um pregão indefinido. Né? Ele trabalhou a expansão aqui, mas fechou aqui embaixo. O que a gente pode fazer? Cara, possivelmente Londres sirva de liquidez. Se ele fechar acima desse fundo de liquidez capturada por ter chego na demanda, a gente vai ativar um setup ICT, que eu ensino, que é o Total SOAP, né? Nos modelos institucionais de ICT. Então, ou a gente pega na máxima dessa vela buscando a confirmação, ou após o preço agredir com força, né? A gente tem diferentes gatilhos, agredir com força acima dessa máxima, a gente vai buscar uma entrada na volta, que é na order block de teste de demanda. Então, olha essa vela daqui, ó, posterior. Opa! Então, acionou os dois aqui. Acionou o Total SOAP, que é fechando acima, acionou o reteste da order block de demanda e ele também fechou acima e rejeitou. Acionou todos os gatilhos possíveis. E aí ficaria uma configuração como uma entrada aqui,
um stop loss abaixo desse fundo, tá? E você buscar a expansão, principalmente com Nova York, varrendo liquidez desse topo, que dá pelo menos 4 vezes o risco, e a gente vai buscar ele fechar acima. Então ele pode ter uma expansão bem legal, que é o alvo do PDH, que é o viés do dia. Então, particularmente, esse daqui foi um pregão um pouco mais complexo, que ele trabalhou basicamente alargando, né? Mas a gente pode usar isso até como referência para projetar o ponto de precisão. E aí, vamos ver a próxima vela que ele trabalha. Tá brigando ainda na demanda, confirmou. A gente pode até, ó, já foi direto, capturar o movimento ali do alvo do PDH. Só que ele tende agora pegar, já bater e voltar? Não. Ele tende a fechar acima, porque isso daqui já não é uma captura. Se fosse um PDL e a gente está no viés de alta, aí seria uma captura, mas não é uma captura. É um movimento que ele tende a fechar lá em cima. Então, Nova York vai expandir ainda. A gente não chegou nem em Nova York. Olha só o movimento. Agora que abriu Nova York, aí olha como que as coisas vão se encaixando. A gente teve esse desenvolvimento, esse aqui já sairia no stop gain, ou seja, ele capturou esses topos, você coloca na rejeição e ele já tirava no stop gain com mais 3 vezes o risco, tá? Ou seja, por isso que é importante também você entender e saber aproveitar cada escala de oportunidade. Só que depois dele tirar no stop gain desse movimento, ele veio e fez o que aqui? Gerou esse call lows de fundos nivelados. Ele veio, capturou esse fundo, chegou aqui uma região de demanda, essa Fair Value The Block, por exemplo, Propulsion Block, né? Gerou essa movimentação ainda em cima da região de demanda, gerou essa captura de liquidez e inverteu o fluxo. E aí a gente tende a ter o quê? Um possível reteste, que a gente tinha essa order block de demanda, com o modelo de flip institucional, para uma expansão na abertura de Nova York. Então a gente teve essa movimentação aqui que ele inverteu o fluxo após capturar, chegar numa demanda. A gente já tem o viés do dia que é de alta, tende a fechar de alta. Nova York vai e desenvolve um bom movimento. Aí você, cara, você tem às vezes um gatilho ali, por ser principalmente Nova York, que trabalha grandes expansões, né, que é o comportamento clássico de Nova York, movimento às vezes 6 vezes o risco, né? E ele tende a fechar lá em cima. Então você consegue ver ainda um desenvolvimento às vezes muito maior. Olha lá. Olha como é que trabalha. E aí você, cara, consegue uma lucratividade absurda. Principalmente que você vai alinhando outros contextos a favor desse movimento, né? Igual aqui, capturou mínima. Aí você, se capturou mínima e buscou e renovou máxima, vou esperar alguns pontos de possível interesse. Aí teve esse FVG, né? Teve esse movimento aqui. Não, na verdade que não teve um desbalanço, não. Nos 5 minutos seria legal eles buscar uma demanda ali embaixo. FVG a gente muitas das vezes trabalha na rejeição, né? Então, mitigou FVG, confirmação aqui, teve a configuração. Depois da confirmação a gente teve um reteste também, pá, e expandindo. E aí você sempre vai alinhando, ó. Aqui teve outro FVG de desbalanço, você alinha. Isso aqui foi um ponto de liquidez. E aí ele voltou, retestou, seguindo o ponto, seguindo o direcional, tá? Até fechar ali Nova York. Então, você conseguiu performar o viés, às vezes grandes alvos, ou entender como você iria trabalhar esse dia? Por quê? Por conta só dos gatilhos? Por conta só do contexto micro? Não. É pelo que você tem de referência do diário, que é o bias, né? Referência ali pro movimento de alta, ou seja, a captura de liquidez, né? E aí, por isso, o dia ele começou embaixo, fechou lá em cima. Próximo dia, retraiu aqui embaixo, fechou lá em cima. Então, isso você tem como referência. Cara, normalmente, isso aqui vai ser início do dia. A retração é início do dia. Aí pega a retração Ásia-Londres, Nova York expande para o movimento final. Vamos ver esse movimento aqui também, para você ter uma ideia? Olha, na micro. Olha como que ele fez, ó. Londres capturou a Ásia do movimento aqui, gerou uma movimentação de alta, não chegou a fechar sua movimentação definida ainda de alta, virou mais uma queda, provavelmente Nova York vai capturar isso. Vamos ver como que Londres vai fechar, porque Londres tem que estar definido para saber qual que é a direção do dia. Londres não estava. Então o que a gente vai fazer possivelmente? Vai capturar Londres, mínima de Londres, para possivelmente a gente virar Nova York para cima. Mas aí a gente pode alinhar talvez regiões lá embaixo, né, para essa captura. Principalmente se Nova York gerar mais liquidez. Vamos ver como que trabalha esse movimento. Ó, gerou mais liquidez,
capturou ligeiramente, né? Aí a gente vai avaliar duas coisas aqui. Se ele gerar indução, a gente até valida essa demanda. Na verdade não, porque tem bastante liquidez aqui. Vamos ver se ele captura essa liquidez antes de seguir. Ó, capturou. Ó, e cravou a demanda. Aí ele capturou a liquidez, gerando na região de demanda. Aí agora ele tende a trabalhar o quê? O direcional de alta. Não só por conta dessa liquidez nivelada, por conta de a gente ter uma seção da Ásia aqui para capturar liquidez, mas por conta do direcional de alta. Aí ele tende a ter aqui isso aqui como se fosse uma retração. Pode retrair mais que isso? Até pode, porque ele deixou esse fundo bem nivelado com o outro, tá? Então tem que ficar ciente disso. Mas o contexto aqui é já até de reteste, ó, do movimento. E aí pode botar no 0 a 0, dependendo do movimento que você está aqui, e ver se ele expande ou se ele volta. Vamos ver se ele expande ou ele volta. Expande, tá? Então confirmou. E aí você tem um movimento com alta simetria, ó, principalmente depois da expansão de Nova York. Aí imagina, você pega uma configuração dessa aqui, cara, é configurações que você pega uma simetria de retorno bem legal, entendeu? Ó. E aí você não precisa arriscar muito para fazer muito resultado, muito dinheiro, entendeu? Só precisa entender o viés, entender como você puxa de referência os movimentos maiores e aí você ter contextos para serem alinhados na micro muito mais facilmente, tá? Aqui no dia seguinte já trabalhou o quê? Trabalhou Ásia, capturando Ásia, Londres manipulando Ásia, fechou no direcional de queda. Então você tem como referência o quê? Que o dia vai ser de baixo. Aí veio retestes, Nova York abriu vindo essa baixa, reteste, gerando ótimas oportunidades também nessa simetria. Aí faz o AMD, né? Que aí faz o movimento. Galera, essa aula foi cumprida, mas eu tenho certeza que foi de grande valia. Tentei mostrar o máximo de detalhes possíveis para você desse conhecimento que, como ele é simples, às vezes as pessoas não conseguem absorver tão bem, ou então tem um conhecimento raso, compartilha um conhecimento raso sobre. Então eu quis mostrar para você os detalhes de como é a interpretação que você usa de referência para você trabalhar as suas operações no day trade, as suas operações no tempo gráfico menor. Espero que mais uma aula tenha te contribuído. Vamos seguir lapidando todo o conhecimento e te espero na próxima aula.